Boa tarde, gente. Vamos lá? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vamos começar finalmente aí para delírio aí de alguns que estavam esperando falar de guerra. Ô, povo que gosta de uma guerra, viu? Eu já ouvi falar, quero ver se tiver uma aqui que vai para guerra. Eu não vou, não. Mas vamos lá. Vamos falar de Primeira Guerra Mundial, tá certo? Começaremos aí uma sequência de guerras, tá? Porque falar de Primeira Guerra Mundial significa falar também de Segunda, falar de Guerra Fria e de conflitos que surgem por causa dessas guerras, como o caso de Israel até hoje está lá, e um dos grandes motivos do conflito, além das questões religiosas que vêm lá da Idade Média, são os resultados das guerras mundiais, tá? Só uma introduçãozinha bem simples, gente. Existem, e vocês, principalmente para quem for assistir, for ler sobre guerra mundial, ver filme, estudar um pouquinho mais, se tiver interesse de conhecer mais, você vai se deparar, você vai dar de frente com textos, produções, livros, vídeos e tudo mais, que vão tratar as guerras mundiais como a guerra mundial, tá? Para um grande número de autores, escritores, não houveram duas guerras mundiais. Houve uma gigante, uma grande guerra mundial que vai começar. Porque pela estrutura básica, histórica, que é a que a gente segue, que é a que eu concordo, você tem duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, vai até 18, 19. E você tem uma Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 39, quase 20 anos depois, e acabar em 45. Então você tem duas grandes guerras separadas. Existe uma corrente de pessoas importantes, estudiosas, respeitáveis, que vem ganhando até uma força, que trata as guerras como uma só, que diz que não houve um fim, que a Primeira Guerra não acaba. A Primeira Guerra ela vai se alongando em outras questões, se inicia novamente e acaba em 45. Então, para muitas pessoas, a guerra começa em 1914 e vai até 1945. As duas linhas fazem muito sentido, tá? Porque você tem a Primeira Guerra de 1914, em 18 e 19 existe um encerramento, existe a assinatura de um armistício, a Alemanha se rende, a Áustria se rende, você vai assinar os termos de rendição, então a guerra oficialmente acaba. Só que o atrito continua, os conflitos continuam, em alguns lugares até as batalhas vão continuar. Vai entrar a Grande Depressão, o mundo vai entrar em crise, esses atritos vão ficar cada vez maiores, vão surgir as doutrinas de direita, de extrema direita, vai ter o comunismo ganhando espaço, e explode uma Segunda Guerra Mundial em 39, que vai durar aí até 1945. São guerras separadas? São, mas elas estão conectadas totalmente. A Segunda Guerra, ela é filha legítima da Primeira Guerra, está na cara. A Segunda Guerra só acontece por uma série de fatores mal resolvidos na Primeira Guerra. É como se fosse uma continuação, tanto que o cenário é o mesmo, a Europa, e os protagonistas são os mesmos, à exceção da Áustria. Vocês vão entender por que a Áustria não vai participar da Segunda Guerra. O Império Austro-Húngaro não vai participar por um simples motivo, porque ele não vai mais existir. Mas os participantes são os mesmos: Itália, Alemanha, Inglaterra, França. Não tem grandes modificações. Os cenários, os campos de batalha, as lutas nos mesmos lugares. Participação dos russos. Então, pode ser tratado como uma coisa só? Pode. Faz sentido? Faz. Didaticamente, ideologicamente, eu vou lidar como a grande maioria lida, como duas grandes guerras, e explicar esse período entre guerras.
Então, o que estudaremos? Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, e aí com tudo que faz parte dele, Revolução Russa, a crise de 29, e tudo que cabe aí no período entre guerras, e Segunda Guerra Mundial, surgimento das doutrinas de extrema direita, fascismo, nazismo, e Segunda Guerra Mundial. Tá? Então trataremos desses assuntos em separados, mas vê-los como uma coisa só em algum momento, não se assustem, é totalmente possível, faz sentido. Em alguns pontos faz até mais sentido do que dividido, tá? Mas não se estressem com isso. Quem tem que se estressar com isso é historiador. A não ser que você decida fazer faculdade de história, se tornar um historiador, esses detalhes não têm muita relevância. É importante saber que eles existem para, se você se deparar com um livro que trata tudo como uma coisa só, ou se você se deparar com um filme que trata tudo como uma coisa só, você não se espantar, porque essa possibilidade é bem factível mesmo, é bem possível mesmo, tá bom? Mandei um factível agora, chiquérrimo. Vamos lá. Factível é o que pode ser feito, tá, gente? É o que faz sentido. Vamos lá. Então vamos falar de Primeira Guerra Mundial agora. Para a gente falar de Primeira Guerra Mundial, primeira coisa para a gente falar da guerra, e é o assunto da aula de hoje, é dizer por quê, né? Por que Guerra Mundial? Você tem um período onde os países europeus estão no auge do crescimento econômico, social, graças à exploração de África e Ásia através do imperialismo. Então, todo luxo, glamour, a riqueza, as invenções, a capacidade produtiva, tudo isso não podemos perder de vista, existe graças ao sangramento, né? A exploração, a retirada disso da África e da Ásia. Tá? Então, o sucesso de uns vem da desgraça dos outros, para variar. O que causa num local, porque a guerra é entre europeus, todos eles dentro do período de Belle Époque, o que vai levar à guerra? Então vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Você tem livros gigantes, eu tenho livros enormes tratando só sobre os motivos da guerra. Livros com 500, 400 páginas que não vão falar da guerra, vão falar sobre as causas da guerra. É claro que a gente não vai tratar isso tudo aqui, a não ser que um dia você vá se tornar um historiador, e aí você vai ter que estudar igual eu estudei sobre isso. Você não precisa saber tudo, você só precisa ter uma noção geral da coisa, o que levou o mundo à guerra, a Primeira Guerra Mundial. E aí são vários fatores, você tem diversos, dos menores aos maiores. O que a gente pode enumerar como os principais? Você tem uma questão que não dá para tirar ela da jogada, que é a estrutura social. Você vai ter dentro da Europa formações sociais diferentes surgindo, que nesse momento vão ficar mais escancaradas. Tá? Então, enquanto você vai ter uma parte europeia mais apegada a valores tradicionais, a valores conservadores, como é o caso da Alemanha, a Alemanha que acabara de se tornar um país, tá? A gente fala de Alemanha, a Alemanha existe há séculos, aquela região é ocupada pelos povos germânicos há séculos e séculos e séculos, há mais de 1000 anos, mas eles nunca formaram uma unidade, nunca foi um país. A Alemanha era formada por vários ducados, vários reinos, uns maiores, outros menores, mas todos poderosos, que compartilhavam uma cultura semelhante, uma forma de viver, hábitos semelhantes, línguas, se não iguais, muito parecidas, religião igual ou parecida. Então você tem a gente chama de Alemanha. A Alemanha é recente, a unificação da Alemanha tem 150 anos. A Alemanha, como país unificado, é muito mais nova que o Brasil. Na prática, não, eles estão lá há séculos, eles só não eram uma coisa só. Então você tinha essas regiões mais tradicionais, que é o caso da Alemanha,
do gigante Império Austro-Húngaro. Estou colocando a foto aqui para vocês verem que a gente hoje não tem. A Alemanha existe, mas o Império Austro-Húngaro não mais. O Império Austro-Húngaro ele foi dividido em vários países. Antes ele era uma coisa só, Império Austro-Húngaro. Está aí a foto. Essas regiões e outras vizinhas aliadas, não, essas são as maiores, têm um apego muito maior ao tradicionalismo, ao conservadorismo, a um regime mais conservador, mais antiquado, não no sentido de atrasado, mas no sentido de mais conservador mesmo, mais apegado às raízes do passado. E você tem uma corrente mais moderna, que também não é nada moderno não. Quando a gente fala moderno, dá a ideia de que o povo lá era hippie, nada disso. Uma coisa mais não tão tradicional quanto os alemães e austríacos, que é a França, a França que resplandece na Belle Époque, a Cidade de Luz, Paris, Londres. Então você vai ter centros, você vai ter países europeus com uma conduta mais agitada, mais acelerada, mais moderna, e outros com uma postura, uma conduta mais tradicionalista, mais conservadora. E isso vai gerar um choque. Não tem como não ser. Em qualquer lugar isso vai gerar um choque. Na sua casa, na escola, em qualquer lugar esse choque existe. Sempre que você vai ter no mesmo local, coexistindo na mesma área, pessoas com condutas diferentes, vai haver um estresse, um atrito. Um ansiando por mudanças e o outro se agarrando em tradições, sem querer mudar. Não estou discutindo qual está certo ou está errado, mas vai ter um atrito. Tem na sua casa, tem na minha. Falei disso em sala outro dia, mas é verdade. Os anseios, os desejos, os valores dos seus pais, como os meus, são diferentes dos meus filhos. São gerações diferentes, vocês crescem com informações diferentes, uma cultura diária diferente. Vocês têm, pela idade, por tudo, interesses mais agitados, mais modernizadores, de mudança. Enquanto as pessoas de outra geração são mais apegadas aos valores que elas tinham. E isso vai gerar conflito. Quantas e quantas vezes na nossa casa a gente não tem isso? Uns querem uma coisa, outro quer outra, e o atrito surge. E esse atrito vai ser resolvido de alguma forma, às vezes no diálogo, às vezes de uma maneira mais brusca, mas vai ser resolvido, tem que ser resolvido. Todo mundo mora ali, tem que ser resolvido. Um continente, um país, é mais ou menos a mesma coisa. Estão todos ali. Você tem esse atrito e esse atrito vai precisar ser apaziguado. E aí você tem a diplomacia que vai fazer isso. Então, diplomatas de Alemanha, de Inglaterra, de França, de todos os países europeus, do Império Austro-Húngaro, da Rússia, da Itália, da Espanha, vão estar sempre negociando, aparando arestas, pacificando conflitos para evitar que a Europa entre em guerra. Mas esses atritos deixam claro que em algum momento não vai dar para apaziguar, em algum momento a diplomacia não vai ser capaz de apaziguar. Tanto que esses países, apesar de todos os esforços diplomáticos, todos eles vão fazer o quê? Se armar. Todos esses países vão treinar soldados, vão construir novas armas, vão adquirir novos equipamentos de guerra, munição, arma, tanques, submarinos, vão pegar invenções novas como avião, submarino, e transformar para uso bélico, já se preparando para uma guerra que as pessoas não querem que aconteça, mais ou menos, mas que todo mundo no fundo sabe que vai chegar uma hora que esses atritos vão ser impossíveis de se resolver, se não pela via militar. Tá? Então tem essa questão cultural, vamos por assim. Fora isso, você tem a questão comercial. Tá?
que começa primeiro pelo imperialismo, a partilha da África, a partilha da Ásia, que por si só já está errado, que são europeus tomando e dividindo entre eles outros países, isso por si só já é absurdo, tá? Mas sendo feito, ainda foi feito de uma maneira muito confusa. A Inglaterra e França tiveram um aumento territorial gigantesco, enquanto que potências como a Alemanha tiveram partes bem menores. O Império Austro-Húngaro não recebeu nada. A Bélgica recebe um pedação, a Itália recebe muito menos. Então você vai ter uma partilha que vai gerar descontentamento, principalmente nessa galera mais tradicionalista, que vai ficar de fora da partilha ou que vai receber um pedaço muito menor da pizza. Quando se divide a pizza é a África e a Ásia, tá, gente? Não é uma pizza mesmo. Inglaterra e França ficam com pedaços enormes. Portugal e Espanha, que já não são tão importantes nessa época, com pedaços pequenos. A Bélgica recebe um pedaço respeitável. A Alemanha é um pedaço muito menor do que cabia a ela pela importância. A Itália é muito menor. E a Áustria não recebe nada. Então é claro que vai haver um conflito por isso. Durante a partilha feita lá nos anos 1870, 71, vai ser questionada durante todos os anos, durante todo o período. Alemães, austro-húngaros, italianos vão querer que essa partilha seja refeita, que ela seja uma reorganização do imperialismo, para que eles também tenham terras suficientes para tirar matéria-prima, para tirar bens valiosos, tá? É bandido discutindo com o outro porque o outro pegou mais que o dele, porque é basicamente isso que os europeus fizeram. Foi um roubo, tá? Um assalto, não é furto não, porque foi roubo, foi armado, mão armada, tá? Mas é uma briga entre bandidos. Não estou dizendo que esses países são, mas agiram como que vai criar atrito entre eles, que vai criar atrito que a diplomacia também vai tentar resolver, vai postergar, vai começar a jogar cada vez mais para frente, mas que em um momento todo mundo sabe que isso vai ter que ser resolvido, por bem ou muito provavelmente por mal. Fora isso, na questão comercial, tem outros dois fatores que são muito importantes que a gente não pode deixar de lado. A industrialização, ela começa na Inglaterra, ela tem um primeiro impulso na Inglaterra, a Inglaterra se industrializa e domina o comércio mundial de produtos industrializados. Os outros países não vão assistir essa industrialização, também vão buscar se industrializar. França, Bélgica, os Estados Unidos e logo depois a Alemanha também vai entrar. A Alemanha, que é tradicionalista, mas não é burra, não é idiota. Ela está vendo uma nova forma de acumular capital, que é a indústria. Então os alemães também vão correr para cima disso. E o que vai acontecer? A Inglaterra é toda poderosa da industrialização, é o grande produtor e o grande comerciante de produtos industrializados do mundo. Com o passar dos anos, de tempos em tempos, você vai notar, naquela época, que os Estados Unidos, que está na América, está fora dessa encrenca, ele vai se aproximando cada vez mais da capacidade produtiva e comercial da Inglaterra, o que vai diminuindo o mercado consumidor disponível para a Inglaterra. Muitos países, principalmente americanos, de outras regiões, vão consumir produtos dos Estados Unidos, e ao consumir produtos dos Estados Unidos, vai deixar de consumir produtos da Inglaterra. Então a Inglaterra tem uma queda não na produção, na parte comercial. Fora isso, essa queda da Inglaterra, ela vai coincidir com o crescimento da Alemanha. Então a Alemanha, que parte atrás da industrialização, aos poucos ela vai chegar e até superar em algumas regiões o comércio inglês. No caso da Rússia, a Rússia, que era pouquíssimo industrializada, que comprava tudo de fora, no primeiro momento quase tudo é comprado da Inglaterra. Próximo já à Primeira Guerra Mundial,
quase 2/3 de tudo que os russos compram é alemão. E isso em outras regiões da Europa também. Outros países europeus compram mais produtos da Alemanha do que da Inglaterra. Então a Inglaterra está perdendo espaço para a Alemanha. E aí quando você junta tudo isso num balaio, junta tudo isso na panela e mexe, atritos, principalmente, olha bem, sempre você tem aí Inglaterra e Alemanha dando cabeçada. França junto, Áustria e tal, mas os dois cabeçudos dessa história, Inglaterra e Alemanha, brigam por questões culturais, de modernização, de tradicionalismo, conflitos pelo imperialismo, conflitos comerciais. É claro que isso é uma receita de um conflito. O mundo sabe que vai ter. No início do século XX, as pessoas estão desfrutando da Belle Époque, vivendo os anos de paz, os anos de glamour, de luz, principalmente para quem tem dinheiro, óbvio. Quanto mais dinheiro, melhor é a Belle Époque. O pobre, coitado, explorado, trabalhador, a Belle Époque é só uma data, tá? A vida mesmo não fez grande diferença. Fez um pouco, claro, coisas, novidades, invenções, criações chegaram até ele também. Mas quem desfrutou dessa riqueza, dessa beleza, tudo foram os poderosos, os ricos. Tá? Então a galera vive esse momento, os jornais, os jornalistas, todo mundo percebe, os políticos, que aquele momento ele tem fim. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora que vai ser quase que uma necessidade esse conflito aconteça, para que se estabeleça uma nova ordem na Europa. Aquela ruptura, aquela rachadura em blocos, Inglaterra, França de um lado, Alemanha e Áustria do outro, Império Austro-Húngaro e os seus aliados, todos assinando aliança um com o outro, aquela cisão, aquela ruptura precisa acabar. Para que esse crescimento perdurasse, essa ruptura precisava ser desfeita. E ela só seria desfeita como? Com a guerra. Então as pessoas percebiam que a guerra aconteceria em algum momento, e as pessoas chegavam a ansiar, a desejar essa guerra acontecesse logo, para que o crescimento continuasse, para que não fossem superados por quem? Pelos Estados Unidos da América. Então, chega um momento, na segunda década do século XX, que a guerra é quase uma necessidade. As pessoas precisam que ela aconteça logo para acabar com essas picuinhas internas entre Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Áustria, e que a Europa retome o seu crescimento. Por que dessa ansiedade? Porque as pessoas acreditam que essas armas novas, tudo isso que foi criado, produzido, armas novas, aviões, bombas, canhões com capacidade de destruir territórios gigantes, bombas químicas, tanques, submarinos, tudo isso vai gerar o quê? Uma guerra do minuto. O que é guerra do minuto? Que vai ser uma guerra rapidinha. Aquelas guerras de anos, um soldado dando baionetada um no outro, colocando uma bala, carregando, dando um tiro, pondo outra bala, aquilo acabou, aquilo é coisa do passado. Essa guerra agora é a guerra da metralhadora, do tanque, do avião, da bomba. Vai ser rápido, vai ter a guerra rapidinho, um lado vai superar o outro, vai se mostrar melhor que o outro, e a guerra acabou. Então todo mundo imaginava que seria uma guerra curtíssima. Ninguém tinha muita certeza de quem ganha, se Inglaterra, se Alemanha, mas todo mundo tinha certeza absoluta que seria uma guerra travada por essas potências, militar, e que seria curta, e que rapidamente o mundo saberia o vitorioso, e que esse lado vitorioso daria seguimento ao crescimento, ao processo de desenvolvimento e crescimento da Europa, certo? Então, essa é a causa da guerra. O conjunto disso tudo é o que vai desembocar na guerra. E aí precisa de um estalo, precisa acontecer alguma coisa para começar a guerra. E isso vai acontecer com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, não o primeiro herdeiro, mas um dos herdeiros, que vai ser assassinado na Bósnia, durante
Eles faziam, né, aquela passeata de carro, carreata, mostrando, uma parada, chama isso, para todo mundo poder ver o arquiduque. Ele é assassinado. E aí você vai ter a Áustria declarando guerra à Bósnia, Bósnia declara guerra, e aí pelas alianças que um país tem com o outro, acaba todo mundo entrando em guerra com todo mundo. E aí você vai ter a divisão, de um lado Alemanha, Império Austro-Húngaro e seus aliados, do outro lado França, Inglaterra e Rússia, do outro lado, tá? E aí da Rússia a gente fala na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Não é um livro de 400 páginas o que a gente fez hoje, mas são mais de 20 minutos para tentar resumir para vocês, dar um apanhado geral do porquê que aconteceu a guerra. A guerra era inevitável? Provavelmente sim. Mais do que inevitável, a guerra era até necessária naquele momento, pelo que as pessoas imaginavam que a guerra seria. Seria uma guerra curta, rápida, pouco dolorosa, pouco prejudicial humanamente e financeiramente. Todo mundo imaginava que seria uma guerra rápida, poderosa, mas rapidinha. Erraram, foi totalmente ao contrário, tá? Mas as pessoas ansiavam pela guerra por pensar que ela seria assim, tá bom? Espero que tenham entendido tudo. Se não entendeu, pergunta no formulário que eu respondo, beleza? Até semana que vem. Fui!